Perseguidos, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a estratégia de mais escanteios para você usar no ao vivo, tá? Essa estratégia que ultimamente eu tenho utilizado bastante, tem colocado dinheiro no meu bolso. Aqui estão algumas das apostas que eu fiz nessas estratégias nos últimos dias, tá? No jogo do Bragantino, no jogo da Bolívia, da Escócia, da Lazio, do City. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 1º de abril. Mas é uma verdade que essa estratégia está colocando dinheiro no meu bolso e eu vou ensinar ela aqui para você nesse vídeo. Eu já ensinei outras estratégias que vai estar aqui na descrição se você quer aprender para ser lucrativo. Meu irmão, eu estou abrindo a caixa preta com minhas estratégias. Se você focar nesse vídeo e você, óbvio, vai precisar colocar em prática, até desenvolver a estratégia para você, né? Você realmente encontrar assertividade, encontrar o time, o jogo, o feeling, para poder ser assertivo como eu sou com essa estratégia, porque eu já aplico ela há anos, você vai lucrar também, né? Você vai lucrar também, eu não tenho dúvidas disso, beleza? Então já ensinei para você o resultado, né, no ao vivo, como utilizar o resultado, o que é que deve analisar no pré-jogo, no ao vivo para poder tomar decisão. Ensinei para você uma estratégia de escanteios, né, do canto limite, detalhadamente o que é que eu analiso no jogo, o que é que eu escolho ali no pré-jogo, os jogos que eu vou trabalhar com essa estratégia. Ensinei detalhadamente até o momento de análise, até o momento de você fazer a entrada. E agora eu vou te ensinar mais uma estratégia, que é a estratégia de mais escanteios no jogo, tá? Isso no ao vivo. Essas 3 estratégias foram estratégias para você atuar no ao vivo. Pô, Marcão, eu não tenho tempo de atuar, de analisar, de buscar. Aí, cara, você entra no Clube dos 5%, que o link vai estar na descrição. Lá eu analiso os jogos, eu analiso tanto no ao vivo, no pré-jogo, e tudo que eu faço no futebol, na NBA, eu mando lá. Basta você copiar essas bets seguindo gestão. Gestão é muito importante, tá? Não adianta você aprender essas estratégias ou você seguir as minhas apostas sem gestão. Sem gestão você vai quebrar a sua banca, beleza? Então isso é muito importante. Vamos lá, lembre de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo essa estratégia. Galera, o nome da estratégia já diz como é que funciona ela, tá? Estratégia de mais cantos é nada mais, nada menos para que um time termine com mais cantos em relação ao outro, né? Então, por exemplo, aqui dava o jogo da Lazio contra o Torino, era para Lazio, a bet para bet bater, era para Lazio ter mais cantos do que o Torino no jogo, pagando aqui 1,57. Bragantino contra o Ceará, significa que aqui eu apostei para o Bragantino terminar o jogo com mais escanteios do que o Ceará. Mesma coisa do City, mesma coisa da Bolívia, mesma coisa da Escócia. A bet aqui, no caso, só não vai bater se o número de escanteios for, por exemplo, do Bragantino, fosse igual ou menor do que o time do Ceará. Aí a aposta não batia. Se terminou com mais um escanteio que seja, terminou com mais escanteios no jogo, a aposta é green, beleza? Muito simples, né? Isso aqui eu acho que não tem dúvida nenhuma para vocês de como funciona essa estratégia. O que é que eu analiso para essa estratégia? Primeiro ponto, assim como eu sempre digo aqui, né, a mãe de todas as estratégias é a análise de pré-jogo. Para você ter uma assertividade muito alta em qualquer estratégia, seja escanteios, gols, resultado, handicap, o que for, irmão, o que for, você precisa fazer uma boa análise de pré-jogo. Então, eu começo aqui, né, falando que os pontos relevantes para essa estratégia funcionar é você ter um conhecimento dos times e do campeonato. Não adianta eu chegar para apostar no mercado de escanteios, né, em times que eu não conheço, em times que eu não sei como joga, em times que eu vou lá, né, apostar no mais escanteios porque o time está perdendo, então a tendência é ter mais escanteios, só que o perfil daquele time é um perfil reativo. E está jogando contra um time que o perfil é ofensividade, é atacar, é buscar o gol o tempo todo. Então não adianta, velho, não adianta. Pô, o Leverkusen tá ganhando o jogo de 2-0 do... Vou botar aqui um time, tá? Do Augsburg. Aí vai eu, porque o Augsburg tá perdendo o jogo, eu vou apostar no mais cantos do Augsburg. Cara, você vai quebrar a cara. Por quê? Porque o Augsburg é um estilo de jogo totalmente reativo, tá? E o Leverkusen é um estilo de jogo totalmente ativo. E mesmo que que esse time do Leverkusen esteja ganhando, eles vão sempre buscar o gol. Porque é o perfil, eles vão ter a posse de bola, porque é o perfil deles, irmão. É o perfil deles, não adianta, tá ligado? Então, é necessário que você tenha esse conhecimento dos times e dos campeonatos. Então, o que eu recomendo aqui para você é, escolha trabalhar inicialmente
com aqueles campeonatos que vocês mais dominam, dos times que vocês conhecem. Essa estratégia é muito importante você trabalhar com times que são protagonistas do jogo, de times que são ofensivos, times que costumam ter a posse de bola, que costumam pressionar o adversário. Então é esse tipo de time que eu quero trabalhar com essa estratégia. Se é um estilo de jogo reativo, um time que tem um estilo de jogo reativo, eu já excluo ele. Por mais que ele esteja perdendo, jogando em casa, precisando do resultado, eu já excluo ele. Eu já excluo ele completamente. Então isso é muito importante, tá? E outros dois pontos os times que têm uma média de escanteio alta, beleza? E os times que os jogos são relevantes. São jogos que os times vão querer realmente vencer, né? Tem jogo que não vale nada. Então esses jogos que não valem nada, não vale nada a gente postar também, colocar em risco o nosso dinheiro, tá? Essa análise de pré-jogo eu recomendo você utilizar aqui, ó. Não ganho nada para recomendar o radar esportivo, tá? Por que eu recomendo utilizar ele? Porque aqui tem outros aplicativos também que você consegue ter acesso a isso, tá? Tem outros aplicativos, para deixar claro, como por exemplo, o Footstates também é muito bom, só que é caro, entendeu? Por isso que eu estou recomendando aqui o radar, porque para mim é o mais baratinho aqui para você ter acesso a essas informações. Vou pegar aqui um jogo, tá? Vou pegar aqui um jogo do AZ contra o RKC, pelo campeonato holandês. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de abril, aqui são jogos do dia 1º de abril, beleza? Vamos lá, aqui quando você entra no radar esportivo, aqui em cima tem uma aba de escanteio. Cliquei na aba de escanteio, eu consigo ter acesso ao número de escanteios, a média de escanteios dos últimos 10 jogos desses times, tá? Então, por exemplo, o AZ jogando em casa, tá aqui, ó, o AZ jogando em casa nos últimos 10 jogos, ele terminou com 80% cobrando mais escanteios, ou seja, dos últimos 10 jogos, em 8 ele cobrou mais escanteios, e jogando dentro de casa, tá? Tem uma média de 6 escanteios por jogo e de 2,5 escanteios sofridos. O outro lado, o RKC, tem uma média, nos últimos 10 jogos fora de casa, em 8 eles tiveram menos cantos, tá? Em apenas 2 eles tiveram mais cantos. Tem uma média de 4 cantos aqui cobrados e uma média de 7 cantos sofridos. Eu sempre olho o time jogando em casa e jogando fora, mas eu também olho no geral, né? No geral, em 70% dos jogos, o AZ teve mais cantos, né? E em 60% o RKC teve mais cantos. Aqui fala muito já para mim o perfil dos times, né? O AZ, obviamente, é favorito no confronto, é um dos melhores times da Holanda, tá? Se você vem aqui para olhar o AZ, ó, tá brigando por competição europeia, tá brigando para subir na tabela, tá aqui com 45 pontos, pode chegar a 48 nessa rodada. E o RKC é o pior time do campeonato e praticamente já está rebaixado, né? Já está rebaixado aqui. Então, obviamente, a gente tem uma diferença técnica muito grande e a tendência é que o AZ domine o jogo, tenha a posse, pressione. Mas calma, isso aqui é uma análise de pré-jogo. Eu ainda vou mostrar para você no ao vivo o que você vai estar fazendo, tá? Calma. Então, aqui eu estou mostrando para você só a média de escanteios dos times, beleza? E aí você pode analisar todos os times que você conhece, tá? Aqui Real Madrid, ó, e Real Sociedade. Aí você vai fazer uma análise de pré-jogo. Você olha, ó, 40% dos jogos o Real Madrid terminou com mais cantos, tá? Ou seja, já tem que ter cuidado. Porém, em casa, o Real Madrid em 90% dos jogos dos últimos 10 terminou com mais cantos. Ou seja, em casa, esse mercado de escanteios favorável para o Real Madrid é uma boa. Fora de casa, não é. Isso aqui a estatística está me mostrando. Por isso que é importante essa análise de pré-jogo. Porém, esse jogo aqui do Real Madrid, o Real Madrid ganhou o primeiro jogo. Ou seja, é um jogo de mata-mata de Copa do Rei, sendo que o Real Madrid ganhou o primeiro jogo por 1-0. Então a tendência é que a Real Sociedade, em determinado momento, precise ir para cima do Real Madrid para buscar o gol e o Real Madrid tenha o contra-ataque. Aí vai entrar outro ponto que vai ser análise no ao vivo, tá? Isso aqui eu só estou lhe mostrando a importância de você fazer uma boa análise de pré-jogo para identificar todos os elementos, tá? Que eu estou identificando aqui nessa análise que eu estou fazendo para você de pré-jogo. Vou pegar outro confronto aqui, ó, o Arsenal contra o Fulham, né? O Arsenal geralmente controla os seus jogos, tem a posse de bola, não deixa o adversário contra-atacar tanto, né? Tenta roubar a bola no pré e pressiona. Olha isso, ó. Em 100% dos jogos do Arsenal em casa, eles tiveram mais canto do que os seus adversários nos últimos 10 jogos, tá? Uma média de 7 cantos cobrados e apenas 2 cantos sofridos. Ou seja, aquilo que eu falei, o Arsenal é um time que controla muito o jogo, tá? E aqui também tá os números do Fulham
E aí eu olho também, obviamente, no geral, né, o Fulham é um time que tem uma média, no geral, alta de escanteios, porque na maioria dos jogos eles estão perdendo, eles estão atrás do placar. Então o Fulham, quando está atrás do placar, costuma ir para cima dos adversários, só que vai jogar contra o Arsenal, que controla muito bem a partida, tá? Então isso é muito relevante a gente frisar. Então beleza, galera, aqui eu te mostrei como é que se deve fazer uma boa análise de pré-jogo. É exatamente isso que você tem que fazer. É esses pontos que você tem que analisar, né? Se você tem um conhecimento muito grande dos times e campeonatos, isso é fundamental. Você saber a média de escanteios de cada time, né? Isso o histórico vai mostrar pra gente, principalmente jogando em casa, quando jogar fora e também no geral. E você entender a importância do jogo, você entender qual vai ser o comportamento, você entender a psicologia do jogo. Por exemplo, do Real Madrid. O Real Madrid está na vantagem. Então o Real Madrid não tem essa necessidade extrema de pressionar o adversário. Apesar do perfil do Real Madrid em casa é ser protagonista, é dominar o jogo, e em 90% dos jogos ele cobrou mais escanteios. O jogo do Arsenal já é um jogo que o Arsenal joga em casa e o Arsenal precisa vencer para continuar na briga. Precisa vencer. Então o Arsenal, a tendência é que o Arsenal vá para cima. Então é esses pontos que você vai estar analisando no pré-jogo. Isso é fundamental para que essa estratégia dê certo. Feito isso, você vai fazer uma análise, obviamente, no ao vivo. No ao vivo, o que é que você vai analisar? O favorito, ele tem que estar perdendo o jogo ou empatando. Ah, o favorito está ganhando o jogo, eu vou fazer uma aposta para ele cobrar mais escanteios? Claro que não, porque ele não tem mais a necessidade extrema pelo resultado. Ele não tem mais essa necessidade extrema. Então é necessário que exista essa necessidade extrema pelo resultado. E você só vai ter essa necessidade se o favorito estiver perdendo ou empatando. E eu coloco ainda uma observação, de preferência jogando em casa, tá? De preferência jogando em casa. Eu priorizo muito os jogos dos times quando eles estão atuando em casa, beleza? Ataque perigoso igual ou maior que 1. Ataque perigoso é quando o time está jogando no campo do adversário, né? Ou seja, você consegue identificar esses ataques perigosos na própria Bet365, ele te dá lá os ataques perigosos, nos aplicativos, Flash Score, SofaScore, ele te dá esses ataques perigosos. Ou seja, o time está pressionando, jogando no campo adversário, e aí você vai pegar esse ataque perigoso e vai dividir pelo tempo de jogo, beleza? Pega o número de ataque perigoso e divide pelo tempo de jogo. Vamos supor, tá lá, o ataque perigoso é 30 e tá com 30 minutos de jogo. Tá igual ou maior que 1? Está igual ao que 1. Então, tá ótimo, o ataque perigoso está igual ou maior que 1, beleza. Ah, tá, o ataque perigoso está 30 e está nos 60 minutos de jogo. Quando você divide, vai dar 0,5, ou seja, está menor que 1, então não está bom. Significa que esse time não está pressionando. É óbvio que aqui eu estou transformando em número, mas é necessário que você esteja assistindo o jogo, que você veja o que está acontecendo no campo, se o time está realmente pressionando, se está com a posse de bola maior que 60%, mas que seja uma posse de bola produtiva, né? Ou seja, uma posse de bola que esteja criando jogadas, que esteja pressionando o adversário, que esteja finalizando, que esteja realizando muitos cruzamentos, porque existe uma necessidade extrema de marcar o gol. Então, inclusive, eu coloquei aqui um número médio de finalizações. Não precisa ser exatamente esse número, pode ser mais, pode ser até menos, mas você precisa identificar no jogo. Eu peguei uma média baseado nas bets que eu fiz. Geralmente, os times, os favoritos que estavam perdendo e empatando, ele tinha ali no mínimo 10 finalizações e no mínimo 15 cruzamentos, né, no momento que eu fui fazer essa entrada. Geralmente, beleza? Isso aqui não é uma regra que tem que ser seguido. Isso aqui é uma média, beleza? Então, bateu essa análise pré-jogo e aconteceu isso durante o jogo, é um bom cenário para você olhar para o mais escanteios. Aí, óbvio, você vai analisar as odds, beleza? A odds precisa estar, para mim, no mínimo, pagando 1,50 para eu realizar uma entrada de mais escanteios. Beleza? Vamos lá, vou pegar alguns casos que aconteceu comigo agora essa semana. O jogo do Bragantino, o Bragantino, logo com 23 minutos, estava perdendo o jogo por 2-0. 2-0. Ou seja, o Bragantino estava perdendo por 2-0. Sendo que a média de cantos do Bragantino, eu peguei aqui a média de cantos do Bragantino, é de 6,50 escanteios cobrados, né? Porém, tem uma média de escanteios sofridos também de 6,50, uma média também alta. Nos últimos 10 jogos, em 50% eles tinham terminado com mais cantos.
Só que aqui, qual é o ponto? O Bragantino é um time muito ofensivo. A gente sabe muito bem disso, tá? Tá jogando contra um Ceará. O Bragantino era favorito para ganhar esse jogo em casa, obviamente, né? Inclusive acabou empatado esse jogo. O Bragantino estava perdendo o jogo por 2-0. Qual é a tendência aqui? Era o Ceará recuar o time, né, jogar no contra-ataque, e o Bragantino, obviamente por jogar em casa, por ter um time muito ofensivo, pressionar bastante em busca do gol, em busca de pelo menos um empate, mano. O Bragantino precisa buscar. Então, se o Bragantino marcar um gol, ele ia continuar pressionando porque precisava empatar, e mesmo que empatasse, ele ia continuar pressionando porque precisava virar o jogo em casa. Então, a tendência é no Ceará recuar e o Bragantino pressionar. E o número de escanteios, aqui nesse momento que o Bragantino sofreu o segundo gol, o Ceará estava com 2 cantos e o Bragantino estava com 1. Ou seja, o Bragantino estava com escanteio a menos. Por isso que estava pagando essa odds. Se tivesse com o mesmo número de escanteios, o Bragantino iria estar pagando para ter mais cantos 1,22. O Bragantino estava perdendo na corrida dos cantos, né? Tava 2 cantos para o Ceará contra 1 canto para o Bragantino. Então foi o momento que eu fiz a entrada porque eu sabia que o Bragantino iria com tudo e o Ceará iria recuar. Peguei uma odds 1,55, né? O Bragantino terminou, se eu não me engano, foi com 7 cantos. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Para confirmar o número de cantos exato que o Bragantino terminou, ó. O Bragantino terminou com 9 escanteios e o Ceará terminou com 2. Os 2 escanteios que o Ceará fez no início do jogo foi o número de escanteios que eles terminaram, porque justamente eles ficaram recuados. E o Bragantino terminou com 9 cantos, terminou 9-2. O momento que eu fiz a entrada, estava o Bragantino com 1 canto e o Ceará com 2, tá? Então isso aqui foi um exemplo de um favorito em casa perdendo no início do jogo e estava com escanteio a menos. Outro exemplo que eu vou pegar para você aqui, que eu fiz também ontem, no dia 31, foi da Lazio terminar com mais cantos que o Torino, tá? No caso dessa bet, no momento que eu fiz a bet, a Lazio estava empatando em casa. O Torino, aí você vem para as estatísticas, ó. O Torino, ele tem, nos últimos 10 jogos, ele tinha terminado com mais cantos apenas em 2. A média de escanteios cobrados do Torino era de 3 cantos e a média de escanteios sofridos era de 6 cantos. Já a Lazio, a média de escanteios cobrados era de 6,8, ou seja, quase 7 cantos, e 4,3 cantos sofridos, tá? Uma média alta de escanteios. Eu estava assistindo o jogo, né, e eu sei que o Torino tem um estilo de jogo reativo. Eu vi a Lazio com a posse de bola maior que 60%, pressionando o Torino e o Torino só jogando nos contra-ataques. Aqui também foi uma bet que eu peguei que estava 2 cantos para o Torino e 1 canto para a Lazio. O jogo terminou, vou mostrar aqui para você, ó. Vou mostrar aqui para você. O jogo terminou com 5 cantos para a Lazio e 3 cantos para o Torino. Ou seja, respeitou muito, né, essa estatística aqui que nós temos. Vale ressaltar que quando eu peguei essa aposta da Lazio ter mais cantos, estava 0-0 o jogo, tá? Estava 0-0 o jogo. E aí, a Lazio, que estava com um canto a mais, o jogo estava no momento que estava 0-0, que eu peguei a entrada, estava com 2 cantos para o Torino, né? E 1 canto para a Lazio. E aí a Lazio marcou um gol. A Lazio saiu na frente do placar, eles fizeram um gol. Tava essa pressão, fez um gol. No momento que a Lazio fez um gol, a Lazio estava com 4 escanteios e o Torino estava com 3. Eu fiz a entrada, a Lazio estava com 1 e o Torino estava com 2. No momento que a Lazio fez um gol, fez 1-0, a Lazio estava com 4 cantos e o Torino estava com 3. O ideal, e foi o que eu fiz, né, porque nenhuma das minhas bets, nenhuma das minhas apostas, é você sair do mercado porque a Lazio está na frente, tá? Porque a Lazio está na frente. Então, e estava pagando o mesmo valor, e geralmente vai pagar o mesmo valor que você apostou, porque a casa de aposta entende, né, que a Lazio é favorito, que tem um domínio do jogo. Então você tem essa oportunidade de sair do mercado. Ou você pode deixar. No caso aqui dessa bet da Lazio, eu deixei porque eu estava assistindo o jogo, né? E por estar assistindo o jogo, a Lazio estava dominando a partida. E logo em seguida, a Lazio tomou o gol. Então não demorou muito do espaço do 1-0 para a Lazio tomar o gol. Então aí a bet voltou a ser excelente e a Lazio terminou com 5 cantos e o Torino com 3. Então só estou mostrando aqui para vocês situações que pode acontecer. Mas o ideal é que quando o favorito faça um gol, se você estiver no lucro e o favorito estiver com mais cantos, é que você encerra a aposta, tá? É que você não corra o risco. Deixa eu botar aqui.
Voltou. É que você não corra o risco de permanecer com a aposta, porque obviamente a probabilidade de você perder o seu dinheiro é grande, tá? Então essa é a observação. E aí teve outras situações aqui, tá, galera? Ó, teve o jogo da Bolívia, né? O jogo da Bolívia foi um jogo onde foi na altitude, então eu tava ligado, foi um jogo que foi no estádio, o estádio El Alto, né? Que é mais de 4.000 metros de altitude, né? Acima do mar. Então, joga lá, é complicado pra caramba. E a Bolívia já está marcando seus jogos nas eliminatórias em casa, justamente porque sabe que os adversários complicam. Então eu estava assistindo esse jogo, os jogadores do Uruguai estavam sem respirar já, faltando ar, fisicamente sofrendo bastante. E os escanteios aqui estavam empatados, estava 2-2. E aí eu fiz essa aposta, mandei obviamente no clube, né? Eita, pega. Mandei obviamente no clube. Tava 2-2 o número de escanteios de Bolívia e Uruguai. Ou foi 3-3, se eu não me engano foi 2-2 ou foi 3-3, né? Não tô lembrado que esse jogo já tem um tempinho, foi dia 25. E eu tô gravando no dia 1º. E tava pagando 1,68, então foi uma situação atípica do estádio, por isso que a análise de pré-jogo é muito importante, né? E também a observação que eu tinha feito nos jogos do Bolívia, nos últimos jogos nas eliminatórias em casa, né? Com a tendência de pressionar os seus adversários sofrerem muito fisicamente. Então acabou terminando, foi uma boa. A Escócia aqui, ó, a Escócia estava jogando em casa contra uma Grécia, jogo de eliminatória. A Grécia venceu o primeiro jogo, né? Esse jogo foi pela Nations League. A Grécia venceu o primeiro jogo, então a Escócia em casa precisava do resultado, precisava muito do resultado. Eu estava assistindo esse jogo, né? E identifiquei isso, encontrei um odds muito bom em 57, terminou com mais cantos a Escócia, tá? E esse jogo do City, velho, foi outra situação também que eu acabei encerrando, perceba que tá os 89 minutos, né? Eu acabei encerrando essa aposta nos 89 minutos, pagando 1,60, não tava nem pagando 66, tava pagando 1,60, por quê? O City tava perdendo o jogo pro Bournemouth, né? E tava também perdendo o número de cantos. Tava 3 cantos pro Bournemouth contra 2 do City. E aí tava me pagando 1,66. Nesse momento que tava pagando 1,66 pro City ter mais cantos, pelo fato de estar perdendo o jogo, né, o favorito perdendo o jogo, por mais que estava jogando fora de casa, era favorito, aí eu peguei para ter mais cantos. E aí o City começou aquela pressão, empatou o jogo, virou o jogo, tava com 2 cantos a mais, tá? Então, como estava virando o jogo e é um jogo de mata-mata, foi um jogo pela Copa da Inglaterra, então a tendência já era o Bournemouth atacar o City, né, pressionar o City. Então, para não correr risco e já estava pagando uma odds 1,60, eu encerrei a aposta, tá? Aqui com 89 minutos, beleza? Mas, cara, é um mercado que eu estou utilizando bastante e é um mercado que está colocando muito dinheiro no meu bolso, que é essa estratégia de mais escanteios, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Lembra de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo. E se você quiser pegar todas as minhas bets de pré-jogo, no ao vivo, no futebol, na NBA, tudo que eu faço e lucrar junto comigo, ter os mesmos resultados que eu tenho, entra no Clube dos 5%, que o link tá na descrição. Tamo junto.